Na entrada agora, depois eu conto a história direitinho. Puxa alguém? Quem vai? Bom, por um lado o Paris Saint-Germain chegou ontem, vai ter um jogo só, e por outro lado o Flamengo está aqui já há mais tempo, mas já está acostumado com o campo, com o fuso horário. Essa ambientação ajuda? É favorável? Eu acho que é um jogo mais pro PSG, é um grande time, é o atual campeão da Champions League, o melhor time. É claro que facilita um pouco pra gente também estar aqui mais tempo, conhecemos para se adaptar também com o fuso horário. O PSG não tem esse fuso horário, eu mesmo estou sofrendo muito com esse fuso horário, para dormir e tudo, mas está mais tempo, claro que facilita um pouco, acostumado com o campo, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas como eu sempre falo nas minhas entrevistas pro Flamengo, nada é impossível. Luiz, o Paris Saint-Germain já perdeu para um time brasileiro nessa temporada, que foi o Botafogo lá no Super Mundial, mas foi um Botafogo jogando com uma proposta muito diferente do que esse Flamengo está acostumado a jogar. E até lembrando do Felipe falando antes do Bayern que o Flamengo não ia mudar o seu DNA, não ia mudar suas convicções, o que a gente pode esperar então para esse jogo talvez seja um Flamengo mais Bayern do que uma postura Botafogo contra o Paris? Eu acho que o jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é outro campeonato, totalmente diferente do que foi. Ali foi um jogo de fase de grupos, agora vai ser uma final, é um jogo muito estudado, um jogo muito trucado, a gente sabe disso. Eu acho que, como o Felipe sempre jogou, a gente não vai mudar nossa forma de jogar. Claro que sabemos que temos que ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo, então vamos entrar da mesma forma que a gente jogou, mas com um pouco mais de inteligência na defesa, não podemos errar. E tenho certeza que faremos um grande jogo e, se Deus abençoar, sair com essa vitória, que é o sonho de toda a nação. Luiz, o Flamengo enfrenta agora o terceiro time europeu no ano, né? Já enfrentou o Chelsea e o Bayern, agora pega o PSG. O que você pega de principal aprendizado desses últimos jogos contra os europeus para esse duelo de quarta-feira? É o que eu falei, não podemos errar, são jogadores de alto nível, os melhores jogadores vão estar em campo, tanto do nosso lado do Flamengo quanto do lado do Paris Saint-Germain. O bom de ter jogado outros jogos é que a gente sai com experiência, sabemos que contra o Bayern ali a gente falhou alguns lances e isso foi crucial para a derrota, então vamos procurar minimizar esses erros, entrar 100% focado e, se Deus quiser, sair com esse título que como eu sempre falo, é o sonho de todos nós. Luiz, a entrevista de hoje não estava nem muito programada e, falando com o pessoal do Flamengo, você foi escolhido pelo ano que você fez. Você é um dos jogadores que mais atuou, junto com o Rossi, 57 jogos. Como é que você analisa o seu ano e como é que é para você ter atuado tanto, mas nesse momento decisivo da temporada está começando mais no banco do que como titular? Eu fico muito feliz por esse momento da temporada, pela temporada que eu venho fazendo com a camisa do Flamengo. É o ano mais goleador da minha carreira, que eu tenho mais assistências. Costumo dizer que é o melhor ano da minha carreira, mas nesse momento eu estou no banco, mas eu me considero um jogador muito importante, um jogador muito decisivo e nesses momentos, num jogo tão importante como esse, tenho certeza que o Felipe pode contar comigo, que eu vou estar pronto. Não sei se eu vou iniciar ou não ainda, porque o Felipe não fala o time antes dos jogos, mas se eu começar no banco, começar jogando, eu vou estar preparado e tenho certeza que eu vou ajudar o Flamengo, como eu venho fazendo desde o começo até aqui. Luiz. Luiz, na semana passada, o Luiz Henrique falou que não queria enfrentar o Flamengo, que preferia enfrentar o Pirâmide. No jogo de final de semana, no Campeonato Francês, ele poupou grande parte do time. Você acha que tudo isso que vem acontecendo, a fala dele, a atitude dele também em poupar o time, mostra o quão preocupado ele está com o Flamengo e coloca um tempero a mais nessa final? Eu acho que é uma final e todos querem ganhar. E se a gente pudesse escolher também, a gente também não queria pegar o PSG, mas a gente não tinha escolha, o PSG já estava na final. Mas todos sabem da grandeza que é o Flamengo, por conta também da nação, de tudo que a gente vem fazendo esse ano, do que a gente também deixou naquele Mundial nos Estados Unidos. A gente vem de grandes conquistas, a gente vem também muito bem fisicamente, mentalmente, e claro que quando o time começa a vencer e isso traduz em conquistas, deixa a gente ainda mais forte. Mas sabemos que o favoritismo é todo do PSG, é o melhor time, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar o futebol que a gente tem e, se Deus quiser, no final, Deus nos abençoar e sair com esse título. Muito bom. Valeu, Luiz. De começo.
Alex, tudo bom? Queria que você comentasse sobre a parceria com o Danilo ao longo de todos esses anos, a possibilidade de conquistar mais um título junto ao lado dele e ele sendo decisivo depois de tanto tempo. Queria que você comentasse um pouco sobre o seu parceiro ali de equipe. Se for comentar sobre a parceria com o Danilo, a gente vai ficar a tarde toda aqui porque tem muitas coisas. Enfim, como todos já sabem, somos ótimos amigos aí. A gente já se considera família um do outro há muito tempo. E ter o Danilo na mesma equipe, para mim, foi sempre muito bom. Porque, além de ser um ótimo jogador, também é uma ótima pessoa que, com a sua liderança, com a sua experiência, com a sua humildade, sempre ajuda os companheiros, sempre ajuda o clube no geral. Que ele sempre foi uma pessoa importante por onde ele passou e não está sendo diferente agora. E temos um histórico vencedor e espero que esse histórico continue. Alex, falando sobre o PSG, esse é o tipo do jogo que o atleta quer mesmo jogar, que ele chegou no momento mais difícil. Eu ia te perguntar, brasileiro nessa hora, conversou com o Marquinhos alguma coisa, vai jogar, não vai jogar, fala com o Beraldo, enfim, vocês se conhecem ou nessa hora não se conversa? Primeiramente tem muitos jogadores no grupo que já jogaram esse tipo de jogo. Então é um jogo, entre aspas, normal também para muitos jogadores. E obviamente que para o Flamengo se torna mais especial para ser um jogo contra uma equipe europeia. Existe não nervosismo, mas existe talvez um algo a mais para esse jogo. Isso dá para notar no dia a dia, que cada vez estamos ficando mais focados, possa ser um pouco mais ansioso, mas também confiante. Então acho que esse jogo aí, para esse jogo, vejo uma equipe e um grupo bem preparado. Alex. Enfim, com o Marquinhos não conversei ainda, que essa conversa seja dentro do campo. Alexandre, talvez é que vocês não tenham a dimensão, né, do feito que vocês podem alcançar, até por conta do público baixo dos jogos, mas para você ter uma ideia, por exemplo, o Rio de Janeiro decretou ponto facultativo quarta-feira para que as pessoas possam assistir o jogo. Então, como é que chega isso para vocês, né? Porque lá no Brasil a mobilização está muito grande para esse jogo. Bem, sabemos a importância desse jogo. É um jogo histórico, né? Pode ficar marcado para a carreira de todos aqui, caso a gente ganhe esse jogo. Sabemos que a torcida do Flamengo está mais ansiosa do que nós próprios jogadores, não só a torcida do Flamengo, mas também todo o Brasil. Eu acho que a maioria do Brasil está com o Flamengo para esse jogo. E sabendo dessa notícia também, é sempre bom ouvir que o Brasil todo, principalmente o Rio de Janeiro, está com nós. Alexandre, nos últimos anos o Flamengo reforçou o elenco com muitos jogadores de experiência europeia, né? Então tem você, Danilo, Saúl, Jorginho. Nesse momento, quanto que você tem essa experiência na elite, né? Enfrentamentos contra o PSG, por exemplo, soma para você encarar esse jogo, uma final desse tamanho, e como é que você também ajuda o restante do elenco, né? A também saber como enfrentar o PSG e chegar para esse jogo tão grande. Eu só preciso que vire para ali. É estranho responder. Eu já tinha dado algumas outras entrevistas, parabéns para as gestões do Flamengo, não só para essa gestão, mas para a gestão passada também, pelas contratações, pela estrutura que eles formaram, não só como os jogadores, mas com outros profissionais. E eu já tive a experiência de jogar contra o Paris algumas vezes, de jogar contra muitos jogadores que estão no elenco. Hoje sei a dificuldade que esses jogadores e essa equipe coloca contra os adversários. Porém, estamos preparados dentro do nosso jogo para afrontar o PSG, ou seja, qualquer outra equipe. Danilo, Última aqui, tá? você falou sobre a diferença. Danilo? Que isso, cara? Luiz Araújo de Felipe. Danilo Sandro. Você falou a diferença, né, que tem essa semana, esses dias que antecede uma final como essa. Você é um jogador muito experiente, ficou muitos anos na Europa. Mas quando vai entrar em campo, disputar uma final pelo Flamengo, ainda sente aquele frio na barriga, ainda sente aquela coisa como se fosse um jogador da base estreando. É realmente diferente, até para vocês que têm muita experiência, que já enfrentaram
muitos jogos grandes na carreira? Bem, sempre quando se trata de uma final, sempre vai ter esse frio na barriga. Espero que continue assim até o fim da minha carreira, porque esse frio na barriga é o que dá vida pro jogo, é o que dá vida para os nossos treinos, para o nosso dia a dia. Mas não só os jogadores que passaram pela Europa, os jogadores também que sempre jogaram no Brasil são experientes, passaram por muito pelo Flamengo. Tem muitos jogadores, enfim, que são bem mais experientes do que eu, se for falar como Flamengo. E cada um chega nessa fase, passa a experiência um para o outro, o conhecimento um para o outro. Eu acho que através disso a gente vê a confiança que tem um no outro. Eu tenho certeza que todos vão estar 100% para esse jogo. Obrigado. Obrigada, Danilo.